Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 28 de dezembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela? JR, sexta-feira é dia da gente comemorar os aniversariantes de hoje e de amanhã. Seu pastor tá fazendo aniversário hoje ou vai fazer amanhã, escreve pra gente. 96803-8319. Escreve pra gente que a gente vai orar por eles aqui ao final. Maravilha, maravilha, ouvinte amado ligado no nosso Debate 93. Você participa com a gente agora, é agora. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, minha gente, ouvinte contando, a sociedade está cada vez mais exigente e o tempo parece cada vez mais curto. Quase enlouqueço com tantas coisas que eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta da família, eu tenho que dar conta do trabalho, do ministério, da vida espiritual. São muitas exigências e confesso que eu não dou conta. Como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus? É normal que na falta, assim, de tempo, a vida espiritual seja mais atingida? Como dar conta de tudo que o mundo moderno exige da gente? O que fazer para não cometer os mesmos erros deste ano, no próximo ano que já está chegando? Começando com a nossa menina da mesa de hoje, a Exane Alves. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia, debatedores da mesa, os ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez. E esse tema, acho que é um tema bem legal para a gente estar trazendo realmente nesse momento, né, de final de ano, onde a gente já chega sobrecarregado, onde a gente chega muitas vezes frustrados porque não conseguiu realizar tudo aquilo que tinha se proposto, e a gente começa a pensar onde é que a gente errou, né? E é interessante que a gente nesse momento possa parar para trazer tudo aquilo que não deu certo para um lugar diferente de erro, mas para um lugar de aprendizado, onde a gente possa perceber o que não funcionou como gostaríamos e fazermos diferente no próximo ano. Mas é importante a gente parar também para refletir naquilo que é importante, né? A ouvinte fala sobre prioridades e a gente vive um tempo onde tudo acaba sendo prioridade. A gente acaba ficando sem um pré-requisito para definir o que é prioridade porque a gente quer incluir tudo como se fosse muito importante. Então, acho que é um tema muito legal para a gente estar debatendo nesse final de ano, para que 2019 possa ser diferente para essa ouvinte e para todos nós. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Ontem nós apresentamos aqui uma pesquisa que apontava que uma das grandes dificuldades das pessoas no ano de 2018, dos projetos e dos planos que a pessoa fez, foi a questão que envolve a alimentação. Dieta. As pessoas planejaram a dieta, planejaram perder peso e alguns, ao invés de perder, eles subentendem. Meu Deus. Né? Então, como é que a pessoa organiza a vida dela para que ela consiga ter isso, uma vez que a nossa ouvinte já começa dizendo que ela não tem tempo, o tempo está curto, tem tanta coisa para pouco tempo na visão dela. Será que é isso mesmo, pastor? Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui, debatedores na mesa, e a você que nos acompanha mais uma vez. Olha, eu diria que isso não é uma percepção só da nossa querida ouvinte, não. As pessoas que eu converso, que eu me relaciono, e eu também na minha vida particular, pessoal, a sensação é que o dia passa mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Então o tempo está curto para ela? Acredito sim. Mas ela não é a única, se isso serve de consolo.
algumas coisas que ela mandou aqui que eu queria ressaltar. Ela colocou como a gente vai eleger as nossas prioridades, e eu achei bacana o final dessa colocação, de forma que a gente possa agradar a Deus. Então, eu percebo nela que não é só uma questão de como otimizar melhor o tempo que ela tem, mas ela quer fazer isso de forma que ela saiba que ela não deixou o que não deveria de fora, ou seja, ela não colocou de fora, ela não permitiu que ficasse de fora alguma coisa que possa desagradar a Deus ou comprometer o relacionamento dela com Deus. Muito interessante essa preocupação dela. E uma outra coisa que ela diz aqui, quando ela pergunta, é normal que na falta de tempo a vida espiritual seja mais atingida? Eu diria para ela, normal não é. Eu diria para ela que não é bom, que não é aceitável, mas que é comum. É o lugar comum que muitos de nós caímos. A gente está sem tempo, depois eu oro. A gente está sem tempo, depois eu leio aquele texto muito importante que o pastor pediu. A gente está sem tempo, depois eu pego no estudo da escola bíblica. Depois, porque eu estou sem tempo. Me parece que o que precisa ser feito é, como bem disse aqui a Exane, é entender que se eu só vejo isso negativamente como alguma coisa que me machuca, não acredito que isso me ajude a romper com isso. Eu só vou cair nesse lugar de, poxa, eu não consigo mesmo. Eu deveria talvez ver como um lugar de eu preciso aprender a fazer diferente. O que eu fiz que talvez eu possa mudar? Talvez seja por aí. Olha, eu quero conversar com os nossos queridos ouvintes que participam aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM. Você está tendo a sensação, ouvinte, de que o tempo está mais curto? Você também está tendo esta sensação que está sendo apontada aqui? Me dá a sua opinião aqui, me conta a sua história, 96803-8319, 96803-8319. Dá a sua opinião aqui, o seu ponto de vista, sempre por escrito. A partir de agora, a gente vai conversando aqui por escrito, vai lendo aqui à medida do possível para poder enriquecer ainda mais com as palavras e as opiniões, ponto de vista dos nossos amados e preciosos ouvintes. Bispo Sérgio Nonato, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, aos debatedores, aos ouvintes. É muito bom poder estar aqui mais uma vez, me dando essa oportunidade. Quero louvar a Deus por isso. Bem, nós estamos vendo, na verdade, o reflexo desde os tempos em que o Senhor escolhe Israel como povo, porque isso não é só inerente a nós, mas também aquele povo que sai do Egito. Eles têm uma vida no Egito ativa demais, porque eles têm que trabalhar, ser escravo, produzir muito. E agora eles saem do Egito, vão para uma terra que Deus promete, onde eles só vão colher, não vão plantar, onde eles não vão construir, vai ter casa construída. E é difícil esse povo entender isso. Eles não priorizam a vida espiritual e Deus exige que tenha essa vida espiritual. Seria algo muito importante para a vida deles ter vida espiritual. A prova disso é que eles vão sair de um cativeiro, vai para o outro, porque eles deixam de lado a vida espiritual e vão cada vez piorando a situação deles, né? E o que Deus sempre priorizou foi a vida espiritual. A prova disso é que o povo de fora vê que a vida espiritual deles era o termômetro para poder tudo dar certo, e a primeira coisa que esse povo faz é destruir templo, onde eles buscam a Deus, onde eles fazem de tudo, onde Deus quer isso, busca a Deus. Quando eles saem do segundo cativeiro, o que Deus quer? Reconstrua o templo, porque ali eles iam ter vida espiritual, mas eles voltam para casa e priorizam a construção da casa, e aí Deus usa Ageu para justamente falar sobre isso, né? Se preocupem com a minha casa, depois com a de vocês. Quando chega no Novo Testamento, nós vemos ainda os próprios discípulos se preocupando com o que vai comer, com o que vai vestir. E aí, Mateus 6, a partir do 31, o Senhor vai falar, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir, se preocupe primeiro. Por quê? Porque, como disse a nossa psicóloga, a Exia, ela diz sobre ver as prioridades que são prioridades. O problema é que nós estamos botando tudo num carrinho, né? E achando que tem que passar no caixa. E aí esquecemos da maior prioridade. Nada... A ouvinte vai falar assim, é normal que a falta de tempo
é normal que na falta de tempo a vida espiritual seja mais atingida? Não, é normal que a vida espiritual, é normal que tudo isso seja atingido por falta de vida espiritual. Então, se você não tem vida espiritual, você vai atingir o financeiro, a família, né, os filhos, o casamento, você vai atingir tudo. Então, quando nós priorizamos a vida espiritual, a busca a Deus em primeiro lugar, né? Como disse também o pastor Samuel, esse problema de não estou com tempo, não vou orar, não estou com tempo. Não é isso, gente. Vamos primeiro priorizar a vida com Deus. O restante, quando você for fazer, tem muita coisa que vai estar resolvido, porque Deus é o Senhor da nossa vida. Pastor Fábio Nunes, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao nosso debate 93. Um ouvinte dizendo: JR, no ano passado fiz aniversário no mês 11. Parece que foi ontem. Entendeu? Tem um mês, não é isso? Do mês 11, foi agora, e tá passando voando sim. Outro ouvinte dizendo: olha, o tempo está muito curto, diz aqui outro ouvinte conta: eu também vivia pensando que não tinha tempo, que eu não conseguiria dar conta das minhas tarefas, etc. Mas eu decidi, queria ler a Bíblia e orar todos os dias pela manhã, antes de qualquer tarefa do dia. Eu tenho colhido bons frutos, sabe? Meus dias parecem estar mais organizados, pois eu consigo dar conta do que me é exigido, é o que testemunha uma de nossas queridas ouvintes. Bom, JR, bom dia a todos os colegas da mesa, bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. O tempo é o mesmo, o tempo não mudou, é uma matemática exata, a cronologia está aí. Eu penso que a gente tem, na verdade, uma gama de atividades. Começa já na infância. A criança tem que ir para a escola, a criança tem que ir para o curso de inglês, a criança tem que fazer o judô, a criança precisa fazer música. Então, já na infância, a gente percebe que nós vivemos numa sociedade altamente acelerada. E talvez essas atividades não estão cabendo no tempo que já está previsto, que já é, né, a natureza nos impõe o tempo. E uma coisa que me chama a atenção, e aí de contraponto, eu concordo com tudo isso que os colegas pontuaram, a gente já tem essa vida acelerada, no trabalho há metas para bater, a gente precisa produzir, há demandas em casa, e às vezes a própria igreja, ela vai também criando demandas e vai sufocando os membros. Eu acredito que isso que ela está chamando de vida espiritual, JR, não é apenas aquele compromisso com oração, não é apenas aquele compromisso que você tem em casa de buscar a palavra de Deus. Eu estou entendendo que a vida espiritual aqui também envolve as atividades eclesiásticas. E às vezes, dependendo da comunidade onde ela está servindo, de 7 dias na semana, tem igreja que faz 8 programações. E isso vai sufocando. E daqui a pouco há um esgotamento aí. Então, assim, eu entendo que a Bíblia, o Evangelho, o jeito que o Senhor Jesus propõe a nossa vida é uma vida equilibrada, inclusive nessas questões, nas demandas eclesiásticas, nas demandas religiosas. A gente precisa refletir se esse estilo de vida que o nosso tempo nos exige, e o nosso ouvinte está dizendo assim: eu não dou conta, é alguém que está cansado. Se realmente isso deve ser a forma que a gente vai conduzir as nossas vidas, as nossas famílias e até as nossas atividades na comunidade eclesiástica. Ou se temos que parar e repensar. Eu penso que nós vivemos um tempo onde tem muita gente adoecendo. Transtorno de ansiedade é uma coisa que está aí devido a inúmeras atividades, devido às inúmeras demandas e metas que não são alcançadas, e isso vai adoecendo a nossa alma. E tem como desacelerar? Boa. Tem como, gente? A nossa vida hoje tem como dar um passo atrás nesse ritmo acelerado que nós estamos? Boa pergunta. Assim, ninguém comentou aqui na mesa, mas me parece que é importante a gente trazer só para considerar que boa parte disso deve-se ao fato, na minha maneira de perceber, ao lugar onde a gente está vivendo. A gente vive numa metrópole, a gente vive numa cidade que é gigante, não em tamanho, mas em intensidade, em número de pessoas. Isso faz com que a gente tenha um ritmo de pressão, de intensidade maior do que em outros. Toda vez que eu saio do Rio, e essa época do ano eu deveria estar fora, normalmente eu passo Natal com a minha sogra no centro-oeste do Paraná, a impressão é que o ritmo deles é completamente diferente, para mais lento, para mais moderado. Eu tenho 2 pessoas que estão servindo comigo no Ministério de Música na igreja atualmente, que moraram fora, moraram na Europa, foram fazer intercâmbio. Um ficou 18 meses, a outra ficou 11 meses.
Eu também morei fora, então toda vez que alguém vai, eu tento acolher nessa volta. Querido, eu sei como é que você está se sentindo, a volta é difícil, eu te ajudo, vamos caminhar. Primeira coisa que os dois que os dois disseram e que os demais também dizem. A impressão é que o tempo aqui é mais curto. A impressão é que o dia ela rende mais. Por quê? Porque nas cidades em que eles estavam morando na Europa, cidades médias, você não tem, por exemplo, o nível de trânsito que a gente tem intenso. Então, para sair de casa, para ir a um compromisso, eu gasto menos tempo e eu tenho menos pressão de será que eu vou perder o horário? Não, você não vai perder o horário. O trânsito vai ajudar, o metrô vai ajudar, o VLT vai ajudar, você não vai perder o horário. Então, você consegue fazer tudo o que você precisa e chegar em casa ainda cedo para poder curtir sua família, para poder jantar, para poder fazer algum programa social. Morando no Rio, me parece que isso é impossível. Alguém que trabalha até as 18 horas, até as 18h30, fala assim, vou sair e não vai dar tempo, que não, eu vou até tentar. E quem faz culto durante a semana, e lá na minha igreja a gente faz, você percebe isso, você começa a reunião 7h30, tem um número de pessoas. Quando você acaba às 21h, tem o triplo. Essas pessoas estavam onde? Elas estavam chegando, tudo no gerúndio, chegando, vencendo o trânsito, a Kombi, a lotado, o mototáxi. Uma particularidade que uma metrópole tem, que uma cidade média do Brasil não vai ter. Então, toda vez que eu vou, por exemplo, para o centro-oeste do Paraná para estar com a minha sogra, eu percebo que as pessoas normalmente almoçam em casa e jantam em casa todos os dias. As pessoas que trabalham, que estudam, que fazem faculdade, é impossível almoçar em casa ou eu jantar em casa no horário do jantar. Eu vou jantar em casa às 10h30, 11 da noite. E quem mora numa cidade menor não tem essa dificuldade. Vocês concordam, gente? Uma colocação aí. É fazer um contraponto, vai, mais uma vez. Por favor. Eu penso que a gente precisa tomar conta da nossa vida. Porque se deixar as demandas sociais, elas vão marcar as nossas agendas. Eu penso que nós precisamos aprender a dizer não. Então vamos começar lá com o exemplo da criança. A criança já faz música, já faz judô, já está na escola. Tira uma tarefa dessa. Tira um tempo para essa criança brincar. Tira um tempo para essa criança ficar em casa. Tira um tempo para ter essa criança, um tempo para conversar. Estou usando o exemplo da criança, mas eu acredito que também nós precisamos fazer isso. Vou dar um exemplo da igreja. Se você deixar, enquanto pastor e líder, você está em todos os cultos e em todas as atividades. Se você não aprender a dizer não, nesse eu não vou, segunda-feira é minha folga. Se você não colocar limites, você vai entrar nessa vida acelerada. A gente precisa se disciplinar. A gente precisa realmente traçar o que são prioridades, aprender a filtrar as coisas, aprender a dizer não e se acostumar com a vida de não fazer nada. Tem um momento de não fazer nada. O que você vai fazer? Nada, já tem um compromisso. O que você vai fazer? Eu e minha família vamos nos reunir para não fazer nada. Eu sei que isso é uma contracultura, mas a gente precisa, porque a gente precisa desacelerar, aliviar os ânimos, ter um momento para se relacionar e sem o equipamento, né? A gente está acostumado a ficar conectado. Vamos desconectar, desconecta do celular, desconecta da internet, desconecta das inúmeras atividades e para. É uma questão de disciplina, aprender a dizer não e respeitar isso como prioridade. Eu não queria lembrar, mas vou acabar lembrando aqui, né, do futebol que nós tivemos, né? Não tem como. Vai lembrar porque porque tem algumas pessoas que não puderam ir, né? E aí, assim, então assim, eu tenho que lembrar aqui, mas foi muito bom esse momento de ter ido, de ter se divertido, de ter levado a família, que nós levamos lá a família, né? E foi um momento parou as agendas. Isso aí. Então, isso é importante na nossa vida. E se nós não criarmos esse estilo de vida, né? Isso vai ser um estilo de vida. Porque tudo que o Samuel colocou de difícil, que é difícil mesmo, foi muito bem pontuado. Mas a gente tem que tomar conta da nossa vida. Tem que pegar rédeas e fazer, porque senão... Cara, eu falei esses dias na igreja, falei, cara, eu quero viver... Eu tô com pouco idade, mas eu quero viver mais uns 50 anos aí, cheio de saúde. Donato, a fé ajuda. Jesus dá um conselho. Então, é claro que o tempo é outro, as demandas são outras, mas lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25... o Senhor dá uma orientação, olha, não andeis preocupados. Eu gosto da outra versão, não andeis ansiosos. Né? Porque eu acho que comunica bem ao nosso tempo. Não andeis ansiosos.
E ele vai falando das demandas da vida, com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão beber, com aquilo que vocês vão vestir. E Jesus nos remete a olhar para os pássaros, para o lírio do campo, porque eles têm um estilo de vida a nos ensinar. É aquele que depende de Deus. Eu creio que a fé nos ajuda nesse processo. A gente vai criando demandas, a gente vai criando dificuldades, a gente entra nesse consumismo exagerado e a gente vai criando aí demandas financeiras. O país já está numa situação, e eu espero que ele se levante, mas quando a gente olha para a Bíblia e o Senhor Jesus manda a gente desacelerar, olha, não é que a gente seja relaxado com a vida, mas a ideia aqui é a gente aprender a lidar com aquilo que a gente não controla. Geralmente as nossas ansiedades, a nossa forma acelerada de ser é na tentativa de realmente querer controlar tudo. Então, não andeis ansiosos é a gente aprender a fazer aquilo que cabe a gente fazer, mas também entender que Deus está agindo. Em alguns momentos é parar para ver o Senhor agir. E tem uns detalhes que a vida nos apresenta, por exemplo, 3 de vocês estão tomando café, um de vocês tomando chá. E quando você saboreia o café, você pode perceber se ele está com açúcar, se ele está com adoçante, se ele está forte, se ele está fraco, se ele tem um aroma gostoso. Você está saboreando o café ou o chá. A vida passa e há muitos que não estão saboreando a vida. É como se estivesse engolindo a comida. É como se não tivesse sentido o cheiro gostoso do café ou do chá ou da água, do refrigerante, enfim, de alguma coisa que a pessoa gosta, um suco, diz, olha que suco maravilhoso, está muito bom. Essas coisas a gente não consegue perceber se tiver acelerado. É preciso parar. Então agora 11h25, você imagina aquela coxinha boa com catupiry dentro. Imaginou? Sequinha. Não consigo imaginar, não, tá? Então eu vou descrever um pouco mais. Sequinha. Aí a pessoa fala, puxa, aquela coxinha. Alguém vai dizer, olha, eu não posso. Mas só imagina, entendeu? Imagina que alguma coisa que você gosta, uma pizza, feijão, mocotó, sei lá o que é, rabanada. E você, sabe, e você come devagarzinho. Sabe, você vai... A vida tem que ser assim. Se não for assim, a vida vai passar, porque ela passa. E ela não volta. A pessoa não volta. Não aproveitei aquele tempo. Não tem jeito, queridão. Tem que aproveitar agora. Aproveitar agora, meu filho era pequeno, não aproveitei o tempo que meu filho era pequeno. Olha, aproveita agora. Porque senão, se não aproveitou quando era pequeno e agora que ele está grande, você não vai aproveitar porque você não aproveitou quando ele era pequeno. Então é necessário que a gente tenha uma habilidade. Só que isso é muito difícil para quem já acelerou. Por isso que a fala do desacelerar é difícil. Uma coisa é você não acelerar. Isso acontece. Agora, desacelerar, ele tem um tranco, né? Ele tem um baque, né, Xane? Não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, não, JR. Mas a gente acaba, muitas vezes, se encostando nessas tantas desculpas que a gente tem, porque, de fato, a vida é muito corrida, a gente precisa dar conta de muitas coisas, mas é possível desacelerar. É possível criar, como o pastor mesmo falou, um novo estilo de vida. Né? Quando o pastor Samuel falou aqui, né, da vida no interior, a diferença que existe. Eu fui criada no interior e vivo há alguns anos já aqui no Rio de Janeiro. E eu percebo de uma maneira... É muito diferente. Mas eu acho que a grande diferença, ela existe porque aqui a gente tem muitas opções. A gente tem muitas ofertas de diversão, de trabalho, de relacionamento, e a gente quer abraçar todas elas. E aí eu volto à questão da prioridade. Porque o que tem sido prioridade para mim? Quando você fala de saborear a vida, eu acho isso perfeito, porque a sensação que eu tenho é que hoje a gente não saboreia. Exato. A gente engole, né? A gente passa por ela. Em busca do sabor, né? Exatamente. Ainda está na busca. Está sempre buscando o sabor. Mas você não está sentindo o sabor do que você tem agora. Verdade. E isso é muito sério. Por quê? Porque a gente vai se tornando uma geração insatisfeita. E a insatisfação é uma coisa que também vai afastando a gente dessa relação com Deus. Porque a gente começa a colocar essa responsabilidade em Deus. Mas Ele deu a mesma 24 horas para cada um de nós nessa mesa. E aí a gente tem 3 esferas de tempo, né? Que é a esfera importante, a esfera urgente e a esfera circunstancial. E a gente esquece a esfera importante, que é daquilo que de fato
A gente não pode deixar de viver, a gente não pode deixar de fazer. E a gente vive nas outras duas esferas, que é do urgente, que é aquilo que a gente não fez e quer fazer, e do circunstancial, que é aquilo que a gente vai colocando no meio do caminho dentro da nossa vida. A rede social é uma bênção, mas é uma coisa que hoje consome o nosso tempo se a gente não tiver o controle sobre isso. E o pastor falou muito bem aqui, a gente precisa ter o controle da nossa vida. Minha vida precisa ser controlada por mim, não ela me controlar. Além dos sabores ao cheiro, o aroma. Por exemplo, qual é o aroma que você se lembra da sua infância? Tem vários, mas diga aí um para mim, um dos queridos aqui. Uma coisa chamada bolo de bolo. Bolo de coisa bolo. que mãe faz em casa. É muito tá? bom, muito bom. Que é, é o aroma. Do quê? Mas o irmão tá lembrando, do aroma ou do sabor? É o aroma que eu tô perguntando. Eu vi que você foi pro bolo com fome. Você foi da coxinha pro bolo de bolo. Bolo de bolo. Bolo de bolo. Fábio, lembra, Fábio? Incrível. Foi bolo que eu pensei. Bolo Cheiro também do bolo, é? Aquele bolo saindo do forno. Caseiro, aquela coisa de... O meu aquele cheiro do tempero do feijão, aquilo... Até hoje, quando você lembra da infância. O povo gosta de comer, né? E você, Xane? Eu lembro do cheiro do meu pai. Cheiro do pai. Nitidamente. É um bom cheiro. Eu lembro também de um pão. Eu lembrei do cheiro do pão de coco. Pãozinho de coco, um coco em cima. Meu pai conta que esse pão de coco no interior chamava-se Vai Querer. Entendeu? Porque cada pessoa olhava e imaginava, você vai querer. Era muito bom, tô sentindo o cheiro. É engraçado, como essas coisas. Então só tem pra mim. Cara, olha, só tem pra mim, né? Você sabe que tem gente que tem aquela bala, o cara que tem sempre com a bala, ele dá o nome à bala? Última. Entendeu? O cara fala, tem bala e não foi a última. A última é que tá no bolso ainda, é a última. Mas veja, a gente lembra do aroma ou do sabor porque a gente desfrutou disso por um certo tempo e com uma certa atenção. O que a gente saboreia hoje, né? Ouvinte dizendo que de São Gonçalo a Itaboraí levou 3 horas. Meu Senhor da glória. Entendeu? Você começa, vou ler o livro. Daqui a pouco você pensa assim, vou comer o livro. Terceiro, você pensa, vou matar alguém com esse livro. Porque é muito tempo no trânsito. É verdade. É muito estresse. Eu me assustei hoje, tá? Parecia sábado. Eu também tive essa percepção. Então, você tem essas dificuldades que estão aí e produz isso. Agora, um ouvinte manda pra gente aqui um texto que eu leio para que vocês possam responder se tem conexão ou não com esse tempo. É Evangelho de Mateus 24, versículo 22. Evangelho de Mateus 24, versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Pergunta o ouvinte, a conexão desse texto com a correria da nossa vida, essa percepção de que não há tempo, não tem tempo, o tempo está passando muito rápido, essa ideia, versículo 22 do capítulo 24, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu diria que sim. Eu diria que essa percepção de abreviação do tempo, embora, né, muito bem colocado aqui pelo pastor Fábio, do ponto de vista da matemática, fecha, né, 24 horas, eu digo, a percepção é de que esse tempo que eu olho no relógio, olho no calendário, fecha certinho, vivendo esse dia, parece que eu vivi menos. Parece que eu vivi menos. Isso pode ser explicado, talvez, pelas responsabilidades, né, que eu antes era um garoto solteiro, adolescente, vivia para passar de ano. O que você fez o ano inteiro? Eu passei de ano, só, não fiz mais nada, só passei de ano. Hoje não, hoje eu sou casado, eu sou pai de 2 crianças, uma de 4 meses, que consome muito do tempo livre. Então, é possível que isso possa explicar? Eu diria que em parte sim, mas eu não creio que é a única ou a explicação absoluta. Eu creio sim, igualmente nesse trecho que você leu, de que Deus tem o poder, enquanto Senhor do tempo, de abreviar o tempo, ainda que dentro do tempo corrido, dentro do crono. Eu não vejo muita associação com o que ela está falando, não. Eu vejo mais uma associação pelo grande problema da grande tribulação, de todas essas coisas que vêm se acarretando, não com o tempo, e que Deus abreviaria justamente para nós suportarmos, né, no abrir mão, no apostatar, né, por causa dos problemas. O texto fala do falso profeta, da maldade que vai aumentar, né? E o final dos tempos, um texto escatológico, um texto para o futuro, né? As coisas finais. E que a demanda seria tão forte
né, que Deus encurtaria esse tempo, diminuiria a existência. Ouvinte aqui dizendo, JR, cheiro da minha infância é o pão com manteiga enrolado no papel cinza que eu levava de merenda para a escola. Senti também o cheiro aqui agora. Entendeu? Porque era uma manteiguinha, lembra? Manteiguinha, papel de pão, coisa básica. Papel de pão com a manteiga. Coisa simples. Ouvinte dizendo, eu lembro do bolinho de chuva da minha avó. Ai, que saudades da minha vozinha. Bolinho de chuva é forte. E do bolinho de chuva. Outra pessoa também falou que também era muito bom o bolinho de chuva. Sempre, ainda é. Mas parece que aqui o ouvinte dizendo, quando se refere à memória olfativa, eu lembro muito da minha bisavó. Ela usava o perfume Toque de Amor da Avon. Meu Deus. Ainda tem? Tem sim. Não, Avon tem. Não, mas Toque de Amor tem sim, a Avon. Ela sempre tradicional Nada demais, como ter alguém desse tempo para ajudar a gente, né? É verdade. Ela sempre andava tão cheirosa, JR. Eu sempre que sinto esse cheiro, ainda que raramente, porque quase ninguém mais usa esse perfume, é inevitável não pensar nela. O cheiro, assim, o perfume que Exane disse, o perfume das pessoas também marca a gente. Muito. Você sente o cheiro, você volta ao lugar, você volta a um momento específico. É impressionante como isso acontece, assim como a música. Entendeu? Por exemplo, fala uma música da sua infância aí, o Bispo Sérgio. Música não, mas eu, por exemplo, vim agora dirigindo. Vitorino. De repente, eu lembrei daquela entrada da Rádio Tupi, né? Um noticiário que tinha e entrava assim no assovio. Caramba, isso da minha infância. Não, isso é Haroldo de Andrade. Falando do bom dia dele. Cara, isso aí. Então, você veja, de tão infância, eu lembrei disso e assim, me reportou, cara. O rádio marca. Me reportou para aqueles tempos de menininho. Mas quando tocava isso que as pessoas ouviam, caramba, ficou gravado na memória. Então, eu vinha pra cá, incrível. Bom dia do Haroldo de Andrade. Caramba, aí entrava essa música aí. Não sei se é essa música que você tá falando. Parece com ela. Parece com essa música aí. É uma orquestra. Lembrou de longe. Mas foi pra tu ver que eu era tão bebê, eu lembrei. E você, Fábio? Eu lembro que meu pai colocava uma música do Nat King Cole, que era Cantito. Eu não vou cantar porque eu não sei nem falar. Mais ou menos. Cantava Cantito, Cantito, Cantito mio. Cantito, Cantito, Cantito mio. Meu pai Marcela lembra. Eu lembro da infância. Eu não lembrava que era do Nat King Cole, mas eu tenho dúvida. Então, bom. O Nat King Cole cadê um Cantito? Vocês perguntaram a música, eu acabei falando do cantor, mas era essa a música. Lembra, né? Lembro. Nós quase furava o LP porque tocava o dia todo. Tinha um outro do saxofone, de um trompete. Sei. Antigaço, eu não lembro o nome dele. Bem antigo. Cara, cara Nat King fera. Cole. Nat King Cole. Mano, muito fera. Meu pai tocava ouvia trompete muito. e cantito. Ele tocava e cantava. Meu pai ouvia muito e acabou que a coisa ficou marcada. Caramba, é uma coisa. E você, Sérgio? Eu lembro de Oséias de Paula, o grande Oséias de Paula. Cantava qual, nessa época? Ele cantava Não se pode matar, a semente germina. Olha, rapaz. Que coisa, ela renascerá, a semente assim, uma Como semente não morre jamais. Não se pode matar. O homem é cantor. A semente germina. Eu queria zoar. Linda. Mas a de Paula tem muito hit. Louvou na igreja dele. Tem muito hit. A Exane, qual música é que lembra? Eu não sei, assim, eu cresci com a minha mãe ouvindo Roberto Carlos o tempo todo, então eu acho que bom gosto, eu ouço a música do Roberto Carlos, eu lembro da minha Meu infância. Pequeno Cachoeiro. Nossa. Vivo só pensando em ti. Milhões de amigos, né? É da minha terra, né? Da minha terra, Roberto Carlos. Verdade, O cachorro me sorriu latindo. As letras são ótimas. O cachorro me sorriu latindo. Marcela Bastos, conta aí, Marcela. Marcela é muito nova, vai estar lembrando de Fernanda Brum, vai lembrar de Bruna Carla. Infância? Qualquer um da minha infância, se for pra, o que a gente via durante a infância, era Xuxa.
Você cantar uma canção da Xuxa Não vou cantar. é a infância. Não vou cantar, entendeu? eu me recuso. Eu sinto saudade do arroz doce que a minha mãe fazia, ela tá na glória. Ei, ouvinte, que Deus te abençoe muito, viu? Aqui ouvinte dizendo a vinheta da 93 FM, viu, bicho aí? Uns lembram da outra, aqui o ouvinte tá lembrando da 93. Obrigado, ouvinte, tá? Eu me converti aos 25 Minha anos. mãe já usava, velho, usava carisma da tive uma Avon infância na igreja. e pão duro na frigideira pra eu levar na merenda. Não é pão duro, é pão, deve ser frito, pão né? frito. É pão. Mas chama pão duro? Não. Eu acho que é pão dormido. Dormido, né? dormido, Pão de ontem. Pão de Minhas ontem. merendas foram tão JR, a minha ingratas, meu irmão, que eu memória quero nem lembrar. musical, ouço muitas músicas antigas. Aqui, ó. Catito era a música de Nat King Cole, sim, aí, ó. Olha só. Obrigado aí, mas- ouvinte. Obrigado. Mas, Me deixou mas mal. será que é o Catito? Não, isso não. Eu acho que não é isso, não. Vamos pesquisar, né, Marcela? Ouvinte aqui dizendo, olha, eu me lembro aqui, tá lembrando da rádio do Haroldo de Andrade, da entrada também do programa A Patrulha da Cidade na Rádio Tupi. Rapaz. Entendeu? que isso. É bom lembrar, gente. Essas coisas são boas. A rádio Relógio, que era muito interessante, a Rádio Relógio, porque você tinha que falar. Eu fiz lá há algum tempo. Você tinha que falar em 50 segundos. Então você tinha que pregar. Eu estava lá pregando. Então você começava, o Senhor Jesus disse isso, 50 segundos. Você olhando pro relógio e tal, não sei o que. Quando chegava no 49, você tinha que parar. Você tinha que ter dado todo o seu raciocínio, porque ele ficava 10 segundos dizendo tá hora, tá um minuto, tá um segundo, pi, pi, pi. Aí você voltava. Então você não podia não concluir o raciocínio, porque o risco era esse, o risco do ouvinte não saber o que você tá falando, né? Muito legal. Vamos fazer conexão. Eu sinto o cheiro do fubá suado. Suado, Marcela? Não é suado, Isso não. significa. É que minha mãe Fubá fazia para suado. 5 filhas, porque não tínhamos dinheiro pro pão. Tá, é o cuscuz, é o Esse é o cuscuz. cuscuz. Ah, cuscuz, olha, eu sinto o cheiro da chuvinha fina nos invernos na casa da minha avó. O leite de manhã da escola. Dá saudade isso. Aquela nata cheiro do de leite. bife Hoje não tem nem acebolado. nata. Olha, eu tô lembrando também, com saudade, hein? Boa, banho de manhã. Banho de Tá mangueira. quente. Aquele cheirinho subindo. Ai, que delícia. Aquilo também é o cheiro de chuva. Você consegue Também. identificar quando vem a chuva por ali. Ouvinte, muito olha, eu sinto saudade da minha avó. Eu lembro das músicas da Melissa. Aqui o ouvinte lembra da turma da Maré Mansa. É verdade. Era também na Rádio Globo. Aqui 2 ouvintes lembrando. Tenho saudade daquela igrejinha. A minha mãe ouvia Roberto Carlos e o pai Roberto e a mãe Elvis Presley. A música Catito Mio do Nat King Cole, já acho que já começou a mudar. Catito Mio deve ser outra, hein? Mas eu lembro aqui fubá suado também, que ela é mineirinha, diz aqui ouvinte. Olha que coisa boa. A entrada do Wilson aqui, que a gente vai achar aqui. Daqui a pouco eu coloco aqui, eu vou achar o Wilson, né? Eu me lembro aqui da minha mãe ouvindo o Debate 93 e uma sexta-feira como essa, ela dando faxina na casa, e aí, alô meus irmãos, alô minha irmã que fala J.R. Vargas, que legal. Eu lembro aqui do doce de leite estragado, que delícia, Novelas do rádio também tinha isso, na época do Bispo Sérgio, ele lembrava. Jerônimo, o herói do sertão, direito de nascer. Lembra? Tá bom. Lembra, não? Se não lembra, porque faz tanto tempo que esqueceu. Tá bom. Se lembra, porque fez pesquisa. Eu fiz tá legal. pesquisa. Minha mãe ouvia muito no rádio isso. Canjica da minha mãe, olha que coisa boa. Também comi muito fubá suado, macarrão a lenha. Olha, quando ficava doente, café com a colherzinha de manteiga. Uniforme original da escola, saia de preguinha. Preguinha é aquele vestidinho? Sainha, né? Que pena que acabou. Tinha gente que Dobrava a subia. O negócio era comprido, tinha uma medida, mas lá tinha gente que puxava, né? Dizem os mais antigos aí. Saudade de cantar o hino nacional todos os dias na fila. Saudade, é verdade. Vai voltar, Nacional, vai bandeira, voltar. tudo. Verdade. Salsicha com batata. Olha, a música do Nat King Cole tá bombando aqui, ó. Catito Mio. Ê,
Fábio Nunes. acho, com certeza. Tá de brincadeira não, olha aí, que beleza. Essa é a música da abertura do programa do Haroldo de Andrade. Eu tenho 56 anos e lembro muito bem, agora eu ouço J.R. Vargas. Obrigado, meu querido. Obrigado, meu querido. Graças a Deus. Agora, nos tempos de hoje, realmente eu ia lembrar do... Alô, meu irmão. o Haroldo é incomparável. O Haroldo era um radialista extraordinário, completo. Completo, uma voz, uma capacidade, uma comunicação e um detalhe que é fundamental, pioneiro. Este homem abriu portas para muita gente no país inteiro. O debate que a gente faz hoje aqui, diferente, claro, a gente faz diferente dos outros, mas esse foi um processo que ele iniciou, né? Quando não havia isso. E em rádio AM você não toca, hoje toca, mas não tocava muita música, né? Então você tinha que ter uma habilidade de improvisar extraordinária. E ele criou isso com muita competência. E eu ouvi muito pouco, infelizmente, porque não estava aqui no Rio, mas sempre quando eu conseguia ouvir, ficava, meu Deus, como é impressionante. Era impressionante o grande comunicador Haroldo de Andrade. Então acabou que a gente está fazendo homenagens boas aqui. Eu gosto de homenagear as pessoas, porque a Bíblia diz a quem honra, honra. É verdade. E a gente precisa aprender a reconhecer o valor do outro, o que o outro faz, enfim, isso é tudo muito bom. 11h44, o Marcela Bastos, muita gente lembra de você, entendeu? Assim como lembra do Mertiolate. Eu nunca falei Mertiolate, eu achava que era Mertiolate. Você tá me zoando. Não, as pessoas lembram aqui, ó, saudade do Mertiolate que ardia muito. Mertiolate, ok. E ardia. Na época ardia. Não arde Você tá mais? falando de Não, lembrar arde de... mais. Não, agora Hoje nem tá o tudo Mertiolate. Cascudo que a minha mãe dava. Olha, gente, Era pra passar, né? minha mãe me ensinou uma frase com isso: o que arde cura, o que aperta segura. Aí você fechava o olho e vai. Caramba, tinha que Isso aí, que segurar a arde gente, pura. meu amigo. Ardia, né? Agora. Vamos lá? Michelle Obama é a mulher mais admirada do mundo pelos americanos. Isso aí, segundo uma tradicional pesquisa anual do Instituto Gallup. As pessoas abordadas pelo Instituto podiam apontar qualquer pessoa que vive em qualquer lugar do mundo como aquelas que eles mais admiram. E aí a gente pergunta para você, ouvinte, e também para os nossos debatedores: quem você admira e por que admira? Qual é o segredo da vida que desperta admiração nas pessoas? Muito bem, vamos começar ouvindo a nossa menina da mesa sobre esse assunto. Então, falar em admiração para mim é falar de coragem, de pessoas visionárias. E uma pessoa que eu admiro muito é o meu pastor, o pastor Josué Valandro, da Igreja Batista Atitude, porque eu aprendi a ter visão a partir do pastoreio dele. Então, eu admiro muito o meu pastor pela visão que ele tem de reino, pela maneira como ele realiza as coisas que Deus coloca no coração dele. É um grande homem para mim. Senhores? Bem, se a gente pensar aqui, quem você admira e por quê? Qual o segredo da vida que desperta admiração? Pensando da seguinte maneira: eu posso considerar que alguém possa ser admirado por alguma coisa que ela faz por si mesma. Então, no caso da Michelle Obama, eu diria que é muito a postura que ela adotou enquanto primeira-dama dos Estados Unidos de não ser aquela mulher que finge que não existe. Tem um seriado num serviço de conteúdo de streaming na internet sobre a história da rainha da Inglaterra. E uma das coisas que dizem ao longo do seriado é o seguinte: você tem que aprender a estar sem estar. Ou seja, você é alguém que chega, entra e sai sem dizer nada, sem emitir opinião de nada, sem se manifestar, e vai viver a vida assim. A Michelle Obama escolheu não fazer isso. Eu não vou ser figura decorativa. Eu não sou presidente, não fui eleita, mas eu tenho voz, eu tenho opinião e eu vou me manifestar toda vez que eu puder. Então, nesse sentido, ela é a primeira mulher na história da política americana, e ainda negra, que chegou nesse lugar de eu não vou fingir que eu sou uma samambaia, eu tenho voz. A maior população do mundo é feminina, talvez por isso ela tenha sido eleita. Mas é uma maneira de admiração. A admiração que a Exane falou é diferente. É alguém que não faz por si, é alguém que faz pelo próximo, alguém que faz por um grupo, aquele que faz pelo coletivo. Nesse sentido, também teria outras pessoas nessa mesma linha. Eu posso falar do meu pai, posso falar do meu pastor, que por acaso são a mesma pessoa. Mas, enfim, eu falaria dele ou deles, mas alguém que está próximo de mim, alguém que eu vejo e aprendo aqui pertinho. Se a gente pensar fora desse contato, se a gente pensar num nome global, talvez eu pensaria
em outros nomes, mas eu diria que alguém que eu admiro hoje, tem muito a ver hoje, da minha maneira de pensar hoje, com a idade que eu tenho hoje, de alguém que consegue ver e fazer além do que para si mesmo. Faz para si, cuida de si, cuida dos seus, mas consegue ir além, consegue tocar mais pessoas, né? E nesse sentido, eu fecho com a Exane. Na fala de vocês, eu percebo 2 tipos de admiração. Aquela que é de perto, Isso aí. do relacionamento, do dia a dia, do contato, e aquela admiração de quem está de longe, porque aquela pessoa, aquele indivíduo faz coisas extraordinárias, né? E a gente consegue perceber e falar assim, puxa, aquilo ali que ele faz... Inspira outro. Inspira, né? Exatamente. Eu acho que é o caso da Michele, né? No caso da Michele, a aparência, o que ela representa, o símbolo, tudo isso que um porte, né? Eu acho que isso gera admiração de muita gente. E as pessoas que a gente convive, né? É verdade. Eu ia falar justamente disso, de perto e longe, né? Eu, assim, tem muitas pessoas que eu me admiro, principalmente as pessoas que conseguem ficar perto de mim. Eu admiro muito. Porque eu sou muito difícil, eu sou muito complicado, e pessoas que conseguem estar perto de mim são pessoas que realmente... nobre admitir isso, viu, pastor? Eu confesso que as pessoas que conseguem ficar perto de mim são pessoas admiráveis demais, sabe? E dentro dessas pessoas, a minha esposa, que vamos completar 32 anos de casado, e o JR admira muito. Ela sabe. Ela falou uma coisa aqui na rádio. Ela falou. Abrindo o coração. Não, ela falou uma coisa aqui na rádio. Não, mas é sério. Não, ele tá falando sério também. Ela disse uma coisa aqui na rádio uma vez. Ganhou mais 10 anos de companhia agora. Olha, foi sensacional a fala dela. Ela estava ali, tranquila, entrou no ar, trouxe uma palavra. Eu nunca mais esqueci. Eu falo sempre com ela. Sexta-feira eu falei outra vez lá. É verdade. Então é uma pessoa muito admirável, extraordinária. Uma pessoa que cresceu num lugar bem complicado, difícil em todas as áreas, e hoje, na posição que ela tem como mulher, como esposa, como bispa, sabe, uma pessoa extraordinária, cara. Se tem alguém extraordinário, é essa mulher. E tomara que ela esteja ouvindo, né? Apesar de que eu não preciso do rádio para falar, eu falo isso para ela sempre. Espontânea é mais forte. Verdade. E com a pessoa distante, eu quero que vocês entendam quem eu vou colocar, porque, assim, sem forma de nenhuma querer se apresentar aqui, nada disso, me apresentar aqui, nada disso. Mas eu tenho notado, assim, a humildade dessa pessoa, no sentido de ter hoje a posição que tem ou que vai ter, mas não está preocupado em mostrar nada para ninguém, né? É o Bolsonaro, cara. Eu vejo aquele cara fazendo um café na mesa dele, eu vejo aquele cara estendendo roupa, lavando roupa. Eu falo, cara, esse cara é esplêndido. Não está preocupado em mostrar nada para ninguém. Se o senhor me permite, ele não é o primeiro a fazer isso. Me parece que a diferença é que ele não faz para a câmera. Isso aí. Época de campo a gente vê o cara que para no botequim, que pede um pastel e não sabe nem como segura aquele pastel, não sabe onde morde. Hoje ele vai tá fazendo para fazer o vídeo. Hoje ele vai receber o primeiro-ministro de Israel, cara, na casa dele, mano. O cara tá recebendo todo mundo na casa dele, ele não tá preocupado em ir pro hotel. Sem copeira, sem nada. Tá entendendo, cara? Então ele faz o café, diz eu mesmo que faço o café, toma aqui o café. Mano, é extraordinário um negócio desse. Muito bem, aqui o ouvinte dizendo, JR, olha, tá um saudosismo aqui sensacional. JR, eu amava o meu quichute. Quem já usou aí quichute? Com Conga. É o cadastro amarrado na canela, que era o estilo. Sobre a calça, né? Pra quem usava a calça. Porque... Sobre a calça, não. Era pra mostrar. Era pra mostrar. A Exane não. A Exane já foi pós-calça. Não, eu era menininha, né? Não usava All-Star. Eu também. O dela já era All-Star, rapaz. Não, era conguinha. Conga, né? Bamba. Depois veio o Bamba. Eu vi também. Silvio Santos tem a minha admiração. Eu admiro muito a minha filha, meu esposo. Olha aqui, saudade do angu com jurubeba. Viviane, o que é isso? Hoje o Silvio Santos tá fazendo uma parada. Angu com jurubeba. No cabelo? Jurubeba é uma erva? Então a irmã gostava da erva. Fica esquisito isso aí. Ei, irmã, JR, eu tenho saudade da erva.
O Viviane falou que a ouvinte falou. E Jurubeba virou uma bebida muito forte, né? Um frutinho, né? Me lembro da música, da mistura de biscoitos da antiga Suncared. Como? Sucarede é esse... Vai, Bispo Nonato, vai. Acho que é a nossa cultura. Não. Vai, bicho, vai. Eu tô me queimando. Eu admiro a Eichela e você, JR, que fizeram das dificuldades uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu admiro muito o presidente aqui, também admirando o presidente Bolsonaro, admiro muito a minha mãe, ela ficou órfã aos 7 anos, casou com um sapo. Sapo? Eu entendi. Todo mundo entendeu. Eu entendi. Todo mundo entendeu. Mas achou que era príncipe. Pelo menos tem que ter achado em algum momento que era príncipe, né? JR, eu sou o Marcos Emídio. Ele lembra da música de abertura da Rádio Copacabana no horário das 22 horas. Ele não lembra o nome do radialista, mas está aqui mencionado. O ouvinte lembra do AS. Era o AAS. Era infantil. Era docinho, era gostoso, era bom. Era inclusive tem fingia que ficava doente para poder experimentar. Tem muita gente bebendo o AS hoje, né? Em detrimento de falar que ele produz algo que evita o infarto. Afina o sangue. Mas isso tem que ser por recomendação, né? Claro. Admiro meu pai, nunca deixou faltar nada, era o melhor pai do mundo. Eu sinto saudade dos programas que via com os meus avós, o Flávio Cavalcante. Olha aí. O minuto para o comercial. Nossos comerciais, por favor. Como é que era? Nossos comerciais, por favor. Nossos comerciais. Cultura de comunicação, Nossos comerciais. Tirava o óculos. Nossos comerciais, por favor. É verdade. Morreu no palco. Teve um Paraná. Bolinha. Clube do Bolinha. Eu lembro do Rebanhão tocando no Clube do Bolinha. Rebanhão tocou lá? Rebanhão tocou. Está na hora de proibido não é isso não. Essa música é outra. Isso sim. Está na hora de você entrar na linha? É isso? Bandeira. É isso, eu não lembro. Filme que passava Mulher Biônica. Nossa. Homem de 6 milhões de dólares. Capitão Mulher Asa. Maravilha. Capitão Asa aí. Capitão Asa, eu tenho uma história do Capitão Asa, rapaz, sensacional. O Capitão Asa entrou no ar, era ao vivo, ele entrou no ar e quem bordou o nome dele assim no uniforme, botou Asa com Z. E a ideia era Asa com S, entendeu? E aí ficou aquele negócio, até quem vai fazer, aí tinha um graúdo na época militar da aeronáutica que era Azambuja. E aí foi feito isso como uma homenagem ao Azambuja. Pelo menos é um dos livros que eu li sobre comunicação. Esse debate hoje está muito cultural. JR, eu lembro muito bem do meu pai ouvindo o programa do João Dourado na Rádio Boas Novas. Que voz, hein? Que voz impressionante, aquela voz pesada. Eu admiro muito o meu pai, honesto, correto, bom, e também o Silvio Santos, outro ouvinte aqui lembrando do Silvio Santos. Amo todos essa rádio, um carinho especial pelo meu amigo JR, graças a Deus, querido ouvinte. Olha, puxa vida, que legal aqui. Eu admiro a Marcela por responder às provocações do JR com tanta elegância. Eu provoco? Eu nem faço muito isso. JR, você é muito especial. Obrigado, ouvinte. Ela tá rindo aqui, quero agradecer a você, sua palavra. Ela cita aqui o tema da abertura do Haroldo de Andrade, ficou tão popular que virou a música do Haroldo. É isso mesmo, ela dá aqui de quem é a música. Tinha que falar do Boldo. O Boldo também, olha quantos negócios, mensagem entrando, olha quantas mensagens entrando, é impressionante. Tô mexendo aqui no passado de muita gente. O Boldo era bom, eu gostava de Boldo. JR, hein? O boldo é bom até hoje. Tem muito, lá no meu sítio tem muito pé de boldo. Graças a Deus, aqui ouvinte falando de mim, graças a Deus. Topogijo. Ouvinte dizendo, JR, estão bajulando o Bolsonaro. Não é, quem disse foi o Bispo Sérgio. Ele tá contando, você pode contar aí também. Do Bamba, o Bamba Cabeção. Tinha isso? Tinha, o cabeção. Era diferente? Na frente, né? Eu admiro muito o meu esposo pela garra. Eu amei usar sapato cavalo de aço. Isso eu não sei o que é. Cavalo de aço. Que isso, JR? Eu não sei o que é. Pô, que 3 andares, pô. Grandão, altão?
Aquilo, não, eu nunca usei. Eu não sei o que é isso. Boca de JR, sino com aqui, cavalo ó. de aço. Meu pô. esposo sente tanta falta que comprou pela internet aqui um quichute. Olha aqui, ó, quichute aqui, ó. Esse aqui deve ter sido caro, porque o Bem pessoal... diferenciado, o meu não era desse, não. JR, a Sugared era a casa do biscoito dos anos 80. Então era uma loja, né? Não é erva, JR, é uns carocinhos, tem gosto de jiló, o ouvinte tá falando. Minha mãe fazia pra gente comer com angu, muito bom. Quichute, bamba, conga pintado com alvaiade. Que isso? Não sei. Pastor Altino Vasconcelos faleceu com 105 anos, um exemplo, que maravilha. Jurubeba amarga muito. Nós jogarmos jurubeba uns nos outros. Tinha outro negócio que jogava no outro. Como é que era aquele Mamona. negócio? Mamona. Se colocava no estilingue. Aquilo era bom pra acertar também na boca. Sabe o que eu lembro? Não tem muito tempo. A Bíblia tem resposta, né? Guilhermino Cunha, foi isso? Guilhermino Cunha. Cara, meu mestre. Tem, né? Isso aí é Rei dos Magos. Era ele mesmo que fazia? Era? Pô, sensacional. Sensacional. A zebra do Fantástico. Tinha isso, né? Coluna do meio. Não tinha isso? Deu zebra. Lembro dos Trapalhões quando tinha graça. A Chacrinha. Muita gente. Spectroman. Não lembro de Spectroman, não. Lembro. Biotônico Fontoura. Acho que Perdido no espaço. Perdido no espaço. Perigo. Trocar garrafa pro pintinho. Os pintinhos, tadinho. Depois a pessoa apertava o pintinho. Pintava de azul. O programa Desperta Brasil, assistia com a minha avó. Olha, cada programa desse era assistido com alguém. É verdade. Então a gente lembra do alguém, quando lembra deles, né? Ouvinte lembrando que tomava remédio aqui, os Batutinhas, Vila Sésamo, a Vila Sésamo, Garibaldo, não que eu tenha visto, mas é porque eu leio esse assunto. Ouvi falar. Araci, Balabanian, Sônia Braga, tava todo mundo aí na Vila Sésamo. Ouviu falar? Eu li. Eu fiz comunicação, gente. Tem que estudar, faz parte do negócio. O Bozo, ouvinte falando aqui do Bozo. Ultra Seven. Ultraman. Ultra Seven também. Ultra Seven, Ultraman. Eram os 7 heróis lá que porada limitada. Eu lembro do comercial do café tal. Quando tem comercial e a marca continua, eu não posso falar. Brincadeira de rua, carniça. Como é que era essa aqui? Carniça. Eu dou, todo mundo dá. Eu dou, ninguém dá. Batia nas costas da pessoa e dava um pulo. E queimado. Pique bandeira. Mamãe da rua. Mamãe da rua? Pô, mamãe da rua era Mamãe da rua? Mamãe da rua. Como é que era? Isso eu não lembro, não. Pô, era um cara que ficava no meio da rua, a gente tinha que atravessar de uma calçada pra outra. Quando tentava atravessar, ele vinha atrás, socando, batendo. Olha. Essa mãe aí. O UFC O UFC da época, né? Minha época não tinha isso, não. Daiquiri. A marca de roupa aqui, ó, de jeans, né? Não tem mais não, né? Daiquiri. Nacional Kid. Daniel Azulay, lembra? Mamona no estilingue era cruel. É isso aí. Deixa eu ver aqui. A novela Direito de Nascer. Outro ouvinte com a palavra pra mim. Obrigado, ouvinte. Saudade das brincadeiras de crianças sem a tecnologia de hoje. Corrida maluca. Eli Correia e Zebete. Lembra, Cid? De quem? Oi, gente! Ele falava assim, ó. Ele fala ainda, tá no ar ainda. O Cid chegou, ele falava assim, colocava assim. Oi, gente! Eli Correia, pastor Nilson do Amaral Fanini. E aí, Fábio? Olha aí, Fábio, hein? Que é isso? Esse aqui, olha, tive o privilégio de conviver com ele. Teve aqui comigo várias vezes. Você sentava onde você tá, Fábio? Teve aqui com a gente várias vezes, há muitos anos aqui. Né? Saudades do Balão Mágico, TV Colosso, Good Times da 98, Cid, olha aí, muitas lembranças do nosso ouvinte. Só tem, os ouvintes estão lembrando de muita coisa boa, os mais novos devem estar ouvindo e falando, gente, que é isso? Que planeta essas pessoas viviam? Procura no YouTube, tem muita coisa de YouTube aí. Que tem aí, eu sou um ouvinte novo, chamo vocês, olha aí, que legal, isso é muito bom, o que a gente tem aqui, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Amarelinha, eu adoro, como é que é aquele negócio que pulava, amarelinha? Tinha que chegar no céu, Chegava no céu, era até um negócio evangelístico, né?
Era até evangelístico, né, gente? Que bacana. Que JR, eu lembro do bom dia que você fazia no Café com Crente. Cara, isso foi em que ano? 1990 e... Ainda tem esse bom dia aí? Cheguei no Rio 97 a 99. Eu entrava às 6 horas da manhã, dava um bom dia que durava no mínimo 30 segundos. Então vamos lá. Vamos lá. Não, esse horário não dá, que não fica bom. Boa tarde, então, vai. Não fica bom. Não fica, assusta as pessoas. Então todo mundo quer lá. Só botar aí no Facebook aí. Eu aprendi a operar essa mesa aqui com o Cid. Não é essa mesa aqui, mas eu aprendi a operar aqui na 93 FM, a rádio. A gente faz, o ouvinte está acompanhando, a gente fala e opera ao mesmo tempo. Tem os 4 microfones dos nossos queridos que tá aqui, estão sob os meus cuidados, nem sempre meu controle, mas meus cuidados. Tem aqui os equipamentos, os sons, isso tudo aqui que a gente faz e controla. E quem me ensinou a operar aqui a mesa aqui de áudio na 93 foi o nosso querido Cid Gonçalves. Ele já estava aqui. Cid Gonçalves, já estava aqui faz tempo. Tem muito tempo. Eu era pequenininho, eu ouvia o Cid já. É sério? Eu falava assim, papai quer ouvir o Cid. É mesmo? Eu quero ouvir o Cid. Ele falava isso, eu falava isso, ele falava mineirinho, pera, uva ou maçã? É uma boa questão. Já brincaram disso? Nenhum dos 4. Nenhum dos 4. É que você lembrou da hora. Não foi, Marcela? Ainda apertava o olho assim, né? Pra saber qual que escolhia. Pra sinalizar, quando a pessoa era amigo ou era mais ou menos amigo, a pessoa botava o outro na roubada. A galera da zoeira e tal. Pera uma salada mista. Apertava. Salada mista. Quando abriu o olho, não. Me dei mal. Não. Vai ter que dar o beijo. Gente. Boas lembranças. É muito bom a gente agradecer a Deus pela nossa história, pelo passado. Lembrando de pessoas importantes na nossa vida que nós admiramos, pessoas que nós nos lembramos com carinho. Tanta coisa boa. Sabe o que é isso? A gente falou de saborear, né? Você não sabe o que é amarelinha, o que é queimado, o que é pique bandeira, se você não saboreou isso. Então tem coisas hoje que podem ser saboreadas, que lembranças nós vamos levar desse tempo, que lembranças que levarão os nossos ouvintes e os nossos filhos, as músicas que marcaram, hoje eu fiz aqui de 9 às 10, músicas que marcaram esse ano. Tem tanta coisa boa, gente, eu tenho muito a agradecer. Bola de gude, peão. Bola de gude, na minha terra chama boleba. Boleba. É bola de gude, pô, tu joga bola de gude onde? No carpete. Porque aqui a gente joga boleba, meu irmão. O negócio é. Eu era um pouquinho agitado. Não tanto quanto o irmão, entendeu? Mas eu era muito agitado. A Exane Alves, psicóloga e Master Coach, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigada, JR, né? Foi muito bom esse ano estar com vocês, ter a oportunidade de participar do debate. É sempre muito edificante. Hoje, especialmente, foi muito gostoso. Muito bom. Obrigado, um beijo grande para todo mundo. E 2019 a gente está aí. Vamos bombando. Pastor Samuel Soares, Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Obrigado, meu irmão. Obrigado mais uma vez, JR. Sempre muito bom estar aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Um beijo grande. Deus te abençoe. Que você tenha uma noite de passagem de ano incrível junto com a sua família. Se você puder, esteja em uma igreja. Vire o ano em uma igreja, se você puder. É sempre muito bom você fechar o ano e começar o ano reunido com seus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Um beijo grande, Deus te abençoe, feliz ano novo. Bispo Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, que participou do nosso jogo na última sexta-feira, jogou muito bem, para minha surpresa, não levava fé, eu achei que não tivesse essa habilidade, fôlego, correu bastante, uns 3 minutos, foi muito bem, está de parabéns o Bispo Sérgio Nonato. Jogou muito. Tá Joguei o segundo tempo quase todo, porque pediram para eu atender o telefone no final. Mas eu quero, lembrando do futebol, mandar um abraço para Aline, do Lapatiz, que eu vou te falar. Olha, foi sucesso, hein? Sucesso, né? Macarrones. Os macarrones. Macarrones fizeram um sucesso incrível lá, foi muito bom. Parabéns. Quero mandar parabéns. Um abraço para ela, pessoal. Obrigado. Que quiser aí, ela Patiz. Eu quero agradecer e mandar um beijão para minha esposa, né? Que deve estar ouvindo com certeza. O pessoal do sítio Nova Jerusalém.
Heloísa, César, Ronaldo, Fábio, todos que estão lá, pastor Felipe, que estão lá trabalhando para preparar tudo para o nosso retiro. E quero agradecer mais uma vez de estar aqui, esse ano maravilhoso que a rádio nos proporcionou como debatedores em todos os aspectos. Eu quero glorificar a Deus e acredito que todos os debatedores devem ter a mesma gratidão por isso tudo, né? Muito obrigado mesmo, e que 2019 seja um ano cheio de bênção, vitória, provisões do nosso Deus. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, JR, e nesse exato momento, JR, o Hernani e o Serginho, que são os zeladores lá da igreja, estão fazendo a limpeza, mas estão ligados na rádio. Eu acho que eles merecem aí um abraço, que é gente que colabora, gente boa. Deus abençoe vocês aí, rapaziada. Bom trabalho, nota 10. Marcela Bastos, vamos aí, Marcela. Só uma dúvida. No Espírito Santo você falava meu irmão? Meu irmão. Isso é coisa de carioca. Não, mas eu, um capixaba carioca. No Espírito Santo, ele dizendo que eu era pequeno, hoje, falava, meu irmão, jogar boleba, meu irmão. Não, mas porque a gente tinha malandragem. Ele estudou isso. Vamos jogar boleba, vamos jogar boleba. Ô, meu irmão. Meu irmão. Marcela, Cachoeiro é pertinho, entendeu? Então a influência do Rio sempre foi muito grande, por isso que eu me adaptei tão fácil. A influência do Rio é muito grande, entendeu? Qual é, meu irmão? Tá bom, meu irmão. E aí, vai Vamos lá, meu irmão, pros aniversariantes. Tem aniversariante aí? Vambora, e aí, parça, tem aniversariante? Olha, meu irmão, hoje... Não colou não, meu irmão. Não colou não. Hoje a gente tem o pastor Aniceto da Silva, do Ministério Geração Inconformada, em Costa Barros. E amanhã, o pastor Petrônio da Silva, da Igreja Missionária Ministério Cristo Chama, em Nova Iguaçu. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua companhia ao longo de toda a programação hoje, que eu comecei às 9 horas da manhã. Na segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos. E agora nós vamos orar, né? Vamos apresentar diante de Deus as nossas orações, os nossos motivos, os aniversariantes. Temos orado pelos nossos queridos irmãos e ouvintes que estão enfermos, orando pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Temos orado juntos, clamado pelo nosso Rio. E domingo é domingo de estar na casa do Pai. Não perca a oportunidade. Não fique só com saudades da casa do Pai. Vá à igreja. Vai, lembra das pessoas importantes na sua vida que estão na igreja. Vá, dê nelas um abraço carinhoso e vá buscando ao Senhor em nome de Jesus. Pai nosso, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por essa manhã linda, por essa sexta-feira, a última sexta-feira desse ano. Eu quero agradecer porque reconheço, e creio que todos nós reconhecemos, que é o Senhor que nos permite desfrutar de tantas coisas agradáveis, às vezes coisas pequenas que passam desapercebidas, mas que é providência do Senhor, é bondade, é cuidado do Senhor para nós. Eu te agradeço por esse dia, por essa oportunidade que temos de uma vez mais estar juntos, unidos em oração, unindo nossa fé, onde quer que cada ouvinte esteja, mas conectado em fé. Queremos apresentar ao Senhor cada pedido, cada necessidade, aqueles que hoje comemoram uma vitória, uma conquista, que têm seus corações agradecidos, mas unir também a nossa fé com aqueles que hoje choram, com aqueles que hoje lamentam uma perda de alguém, uma situação adversa. Pedimos que a tua misericórdia alcance, que o teu Espírito Santo siga fazendo a obra que só Ele pode fazer, trazendo consolo, sendo presente na vida daqueles que hoje se sentem sós. Meu Pai, eu te peço que a tua boa mão siga sobre todos nós, os seus filhos, o seu povo, ao longo desse dia, ao longo desses últimos momentos de 2018, e com a expectativa de que o Senhor fará coisas ainda maiores nesse ano novo que se aproxima. Que a tua presença seja sobre nós de uma maneira nova, de uma maneira fresca, que possamos perceber o teu agir no nosso tempo, na nossa história. Pedimos, Senhor, a tua bênção e que o Senhor nos conduza em paz, em nome do Senhor Jesus, especialmente os que hoje completam o aniversário dos pastores. Completa, Senhor, a bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.